Amigos do canal Manual do Sítio, tudo bem com vocês? Hoje vamos plantar mandioca. Estamos na fase da lua boa para plantar, né? Que eu gosto de plantar. Estou preparando o terreno e vamos levar vocês a plantar mandioca comigo. Olha, o terreno que nasce só uma espécie de mato, ele tem alguma deficiência. A natureza é tão bonita, gente, que ela, quando tem alguma deficiência no solo, ele nasce alguma coisa para repor. Então, eu não sei qual que é a deficiência que tem nesse solo aqui, né? Que a gente não faz assim uma análise localizado. Quando eu fiz a análise do solo, a gente pega a amostra de vários lugares. Mas ele nasceu esse matinho branco aqui. Algumas eu sei o que tem de deficiência. Por exemplo, a marmelada, o pé de galinha, ele tem deficiência de magnésio no solo. Agora, esse matinho branco, eu não sei qual é o mineral que tem de deficiência, mas a mandioca não é muito exigente. Então, eu vou preparar esse terreno aqui para mim fazer o cultivo, mas geralmente se nasce só um tipo de mato no teu terreno, ele tá com alguma deficiência bem grande ainda. Então, se fosse fazer uma horta assim para comércio, era legal corrigir esse solo. Porque aqui no meu repolho, que eu plantei aqui, que aqui é a extensão do repolho, né? Não chegou até aqui em cima, quando eu fiz o cultivo do repolho. Ó, tem umas partes ali que vocês dão para vocês verem, ó, que tá bem branco a terra ainda. Então, ela tem uma deficiência mesmo eu ponhando adubação nele. Bom, gente, eu capinei, demorei 15 dias, nem tanto, né? Mas foi 2 dias para mim capinar aqui. Eu esperei secar esse matinho, rastelei as toceiras mais graúdas aqui e fiz as covas. Deu 114 covas aqui nesse triângulozinho de chão. E as covas a gente faz ela geralmente 80 eu faço aí de compasso e mais ou menos 1 metro de entrelinhas. Não precisa a gente plantar muito longe, porque esse terreno aqui, como eu já identifiquei, ele não é muito forte, então não vai se vingar muito. Mas mandioca ela dá em qualquer solo. Aí a gente abre os sulcos assim, para você acomodar as ramas. Aí se faz as leiras 80 de espaço e 1 metro de compasso. Aqui eu guardei as minhas ramas que eu protegi da geada, né? Guardei aqui debaixo dessas torceiras de banana, caso viesse geada, mas a geada aqui foi pouco, não deu para matar. E eu vou usar uma técnica que vocês me falaram aí no canal, né? Os seguidores me deram técnica, dizendo que a mandioca dava melhor serrando ela do que cortando com o facão, num vídeo antigo que eu tenho. Então, hoje eu vou fazer esse experimento aí que vocês falaram aí, algum seguidor falou aí pra mim. Eu vou cortar a rama branca da mandioca branca e vou serrar a amarela. Como que eu sei que a mandioca é amarela e branca? Elas são diferentes as ramas. A mandioca amarela, ela é escura que as ramas, e a branca é mais branca as ramas. Bom, gente, então eu serrei a mandioca amarela para mim fazer o experimento e cortei as brancas. As manivas boas, elas têm que estar essa seivazinha aqui escorrendo, esse leite aqui das ramas, senão ela tá seca. E aqui eu escolho os olhinhos aqui, né, que vai sair o broto, geralmente 3, 4 brotos. Então o tamanho das ramas não quer dizer muito, é a quantidade de olhinho que tem umas ramas que tem bastante olhinho, tem outros que tem menos, né? Então aqui vai nascer o broto nesses olhos. E olha a diferença, essa aqui eu cortei com facão, é igual eu sempre faço toda a vida, cortando com facão. E ele fica assim mais machucado mesmo, ó. Fica bem mais machucadão aqui as ramas. Então vamos ver se dá alguma diferença na produção, que me falaram que dá muita diferença fazendo cortado e serrado, e eu fiz as duas para mim ver a diferença que elas têm.
Bom, gente, então, na hora de fazer o plantio, eu coloco só uma rama aqui, porque ela não tem necessidade. Aqui um broto que sai aqui nessas raminhas já é o suficiente. Se colocar muito, ele vira aquela toceira e não carrega bem as mandiocas. Então eu coloco só uma. Bom, amigos, então finalizemos aqui o meu plantio. Tá um vento aqui querendo chover. E aí eu falei que a lua agora era favorável para o plantio, esqueci de falar dela, né, antes. Mas eu gosto de plantar as que dão raízes nas noites claras, nas noites de lua clara. Por exemplo, depois da nova, crescente, cheia. Aí são as noites que estão claras. Favorece para o crescimento das raízes, as noites de lua clara. Aí cada campesino tem um modo de plantar, né? Tem gente que diz assim, não, raízes, o que dá debaixo da terra, a gente planta para minguante. Eu gosto de plantar a semente na minguante, tipo a família das curcubitáceas todinha, para minguante, né? Melancia, abóbora, chuchu, pepino, essas coisas eu gosto de plantar para minguante. Porque a lua, as fases da lua, ela influencia na água, na seiva que tem na madeira. Por exemplo, para minguante, a seiva da madeira está na terra, está na raiz, a água minguou, então ela desceu nas raízes. Essa fase de lua é bom para você cortar uma árvore, para lá fazer um palanque, né? Aí para tirar uma tábua, porque não tem água na copa, na madeira, ela tá na terra. Então é ótimo para a gente plantar a semente nessa fase, porque a semente precisa de umidade para ela germinar. E a água está na terra, aí a gente planta a semente e vai germinar. Aí depois ela vai nascer, porque tem bastante umidade. Agora, na lua que vai crescendo, né, que a nova é lua neutra, assim que ela vai crescendo, a lua, então a água vai subindo até se tornar cheia. Quando é cheia, fase de lua cheia, a seiva da planta está em toda a planta, desde a raiz até a copa. Então, toda a madeira está cheia d'água. Por isso que eu gosto de plantar a mandioca depois da lua minguante, que passou a lua minguante. Porque como a gente vai cortar as manivas, né, as ramas, elas precisam ter água para elas não secarem, para elas brotar. Ela tem que estar hidratada, as ramas, para brotar. E é muito bacana. Hoje eu tô plantando de noitinha, já tá escuro aqui, né? Terminei de fazer o meu cultivo aqui de noite, mas eu gosto de fazer de manhã, é que eu não tive tempo mesmo. E depois que você planta a mandioca, ela leva de 8 meses em diante para ficar boa para a colheita. Boa mesmo, ela vai ficar de ano para frente, que vai ficar as raízes grossas, boas. Se você quiser fazer polvilho, farinha, 2 anos de cultivo. Precisa ter as raízes para estar bem polvilhada. E a mandioca, ela produz praticamente no ano todo. Estou plantando agora em agosto, mas você pode cultivá-lo o ano todo. Quem tem pequenos espaços, né, como antes eu aqui não tinha muito tempo para cultivo e eu queria fazer de tudo um pouco quando eu cheguei no sítio, é legal você plantar, né? Aqui para minha família, por exemplo, eu plantava 4 pés por semana. Que toda semana assim que eu começava a colher, eu tinha mandioca nova o ano todo. Quem gosta de comer mandioca nova, por exemplo. Aí você pode plantar 4 pés toda semana, independente da lua. Ela dá em qualquer lua. Isso é coisas assim que os campesinos gostam de observar e discutem esse assunto, né? Cada um tem o seu modo, mas a terra sendo bem preparada, em qualquer lua, ela vai produzir. Então a rama estando verdinha, igual eu mostrei para vocês ali quando eu piquei, ela vai produzir. E já anoiteceu, né, gente? Então, boa noite. Eu vou indo nessa. Tchau!